Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 18. Tendo eles partido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José. Ele lhe disse: Levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, e fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para lhe tirar a vida. E ele, levantando-se de noite, tomou o menino e sua mãe, e retirou-se para o Egito. Lá esteve até a morte de Herodes, cumprindo-se deste modo o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta: Do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido enganado pelos magos, irou-se em extremo e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus arredores, da idade de 2 anos para baixo, segundo a data que tinha averiguado dos magos. Então se cumpriu o que estava predito pelo profeta Jeremias. Uma voz se ouviu em Ramã, pranto e grande lamentação, Raquel chorando seus filhos, sem admitir consolação, porque já não existe. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, a gente olhando assim para todo um contexto, o que faz a ira, né? O que faz o desejo da posse. Herodes tinha medo de perder ali o poder para Jesus, mas não era esse poder que esse menino vinha, poder materiais, mas sim nos trazer uma graça santificante. Mas é assim que deixam os homens nas trevas, sem luz. É aquele homem que não entende o verdadeiro sentido do mover de Deus para este mundo, para a graça santificante. Aquele que fecha os teus olhos para o mundo, vai deixar de lado a verdadeira graça e mata tudo o que pode, né? Mata o coração das pessoas, não está nem aí para as pessoas, se fecha o seu olhar no seu mundo do ter. E dane-se o amor, dane-se tudo que está ao seu redor. Eu quero ter, eu quero ser um homem de posse, eu quero ser elogiado pelo meu trabalho, pelo que eu sou, reconhecido humanamente. Quantos vivem assim, né, irmãos? Mas não vivem a graça da obediência a Deus, deixando-se ser guiado por Deus. Feliz a família que se deixa ser guiado por Deus. Queridos irmãos, é nesse mover que nós vamos ver hoje. São José, ele tem em sonhos é avisado. Essa palavra foi dita para mim num domingo, numa Santa Missa, que eu me encontrava assim bem desanimado diante do que estava acontecendo. A minha esposa com depressão na época. E era ainda a época do Padre Rajo. Eu me lembro muito bem que eu fui na missa, sabe aquela decisão que você fala assim: eu não aguento mais, eu vou largar tudo e vou embora, sabe? Mais ou menos assim. Então, diante de uma decisão, aonde que você coloca a tua decisão? Como que você deve agir, né? A pergunta para nós é: deixe-me ser guiado por Deus? E a tua vontade, é a tua vontade que eu vou fazer, Senhor? Presta bem atenção no meu testemunho. Quando eu estava indo, neste momento, para a igreja, num domingo de manhã, sempre quando eu convidava a minha esposa, ela não conseguia ir por causa dessa enfermidade, né, que fere a alma. E muitas vezes as pessoas falavam assim: cara, onde está tua esposa? Onde está tua esposa? E eu, na intenção de não expor ela, às vezes me doía o coração. Mas ao mesmo tempo eu não estava compreendendo o que era para mim fazer diante de uma situação, de uma provação, diante de uma dificuldade dentro do meu casamento. Como eu devo agir, Senhor? Irmãos, e a resposta vem. Então a nossa resposta para decisões da nossa vida tem que ser tomado diante do Senhor. Eu vou ler aqui o que diz o ensinamento. Antes de eu dar meu testemunho, o que aconteceu, eu vou ler aqui o que diz o ensinamento conforme Scott Hahn sobre o versículo 13. Levanta-te e toma o menino. Deus trabalha dentro da estrutura da família. É José o instruído pelo anjo, porque ele é a cabeça da Sagrada Família e o maior responsável por seu bem-estar. Então José era responsável pelo seu bem-estar.
Presta atenção, quando você casa, quando você vai lá e fala assim, Senhor, você coloca essa aliança no dedo, meu irmão, nós somos um casamento entre três. E eu, Deus e minha esposa, né? Então, eu faço uma promessa diante de Deus. E José, quando ele aceita ali ser a missão que foi dada a ele, ser pai adotivo de Jesus, a cuidar da Sagrada Família, ele disse sim para Deus, não foi para homens. Então, José, eu cheguei lá na Santa Missa, agora vou dar meu testemunho. Eu cheguei lá na Santa Missa, e naquele momento, eu estava assim, com vontade de sumir. Né? Não tem um momento assim que você está tão alvoroçado que você fala assim, o que eu vou fazer? Mas sabe, irmão, eu fui no lugar certo. Eu não ouvi aquela vozinha dizendo assim, você tem que ser feliz, larga todo mundo, vai viver tua vida, não. Cheguei lá, a hora que eu me ajoelhei na Santa Missa, falei, Senhor, não estou nem com vontade de ficar aqui. Mas quando começou a Santa Missa, 2 ensinamentos, irmãos, eu tirei desse dia. Quando eu estava ali, eu ouvi ali na hora da homilia, o padre Raju falou assim, que José, ele poderia ter abandonado toda a família e sair correndo. Todo mundo vai morrer, eles querem matar. Mas José não faz isso. José não abandona sua família na hora da adversidade. Ele assume junto com eles. Aí o padre Raju falou assim, quando um da sua família está doente, você está enfermo também com essa pessoa. Então, se você, meu irmão, é um pai, uma mãe, um filho, quando alguém da sua casa está enfermo, está com uma situação, está com uma provação, eu estou enfermo também. Eu estou junto nessa provação, eu sou família. Ser família, ter unidade, irmãos. Na hora da adversidade, na hora da alegria, e aí você vai ver o que é o amor. É quando alguém passa mal lá, talvez está aquela briga, está aquela desavença, de repente ficou mal a pessoa, chegou perto da morte, mas o coração não aguenta. Corre lá e fala, estou aqui, me perdoa, mas está junto. Irmãos, isso é você não abandonar. Não ser covarde, largar a sua família. Né? Então assim, mas isso pode acontecer de uma forma ao contrário, a pessoa abandonar. E como eu agir, se una a Jesus, meu irmão. Se você fez isso, recomece, peça perdão. Talvez a mulher, talvez o homem fez isso, né? Mas não só na questão do casamento, também tem questão de filhos. Pai e filhos, né? Mãe e irmã, aí vai. A família, a unidade. Às vezes aconteceu isso contigo. Porque na hora do medo, desespero, vem na escuridão, vem as trevas, e eu vou com as trevas e não ando com Deus. Eu prefiro a opinião de pessoas que estão na escuridão do que me unir a Jesus. Me unir a Deus, ouvir a voz de Deus. Por isso, irmão, feliz a família que se deixa ser guiado por Deus. É da tua vontade que faço isso, meu Senhor? Você já parou para pensar se você fala para Deus se é da tua vontade? Querido irmão, antes de você tomar qualquer decisão, ouça a voz de Deus. Nós vemos aqui, logo à frente ali, Herodes, tirando a vida de crianças inocentes. Né? Hoje ainda existe isso. Quando nós apoiamos o aborto, né? Nós estamos permitindo que tire a vida de um inocente. E às vezes a gente acha essa cena aqui, nossa, terrível, Deus permitiu. Querido irmão, Deus, ele não faz o mal. A maldade está dentro do coração de Herodes. Mas Deus, cuidando para que a família de Nazaré saia ilesa ali, para que seja a missão de dar a vida por nós lá na frente, ele permitiu que de toda coisa má Deus tira coisas boas, né? Esses mártires, essas crianças estão na glória. Mas o nosso Deus, ele permite para que nós reconheçamos o tamanho do nosso coração maldoso. Como nós fazemos o mal por posse. Coloca a mão no teu coração, irmão. Talvez você esteja hoje brigado com alguém, irritado com alguém, de mau humor com alguém por causa de posse, bens materiais. Não se una a Herodes. Deixe que a graça santificante venha ao teu coração. Venha trazer a luz verdadeira. A primeira leitura vai nos dizer assim: aquele que diz que Deus é luz e nele não há trevas, ele tem que estar em comunhão com Deus. Ele tem que deixar ser guiado, ser modelado por Deus. Porque se ele diz que está com Deus, mas anda sem perdoar, brigado, mau humor, irritado, ele diz que é de Deus,
querido irmão, é um puxãozinho de orelha. Se eu faço a minha oração, eu sou um homem crente de Deus, eu entro no meu quarto, eu falo direto com Deus. Mas a fé sem obra é uma fé morta. Se você fala que você tem Deus no teu coração, mas você não cumprimenta os seus, você não perdoa os seus, Senhor, abre a porta, eu quero entrar. Não te conheço, filho, servo mau. Mas eu é aquele que falava em teu nome, o Senhor falava de Deus, eu não te conheço. Muitos vão ser vistos assim, pelas tuas obras. A tua fé sem obras é uma fé morta. É uma fé morta. Aí eu digo para você, na caridade, no amor, no perdão, na reconciliação, que esse puxão de orelha sirva para você levantar da sua cadeira agora, meu irmão, reconciliar, se levantar da tua cadeira agora e dizer, Senhor, guia-me. Levantar da sua cadeira agora e dizer, Senhor, eu quero ser um homem guiado por Deus nas minhas decisões. Sabe, irmão, hoje eu fiz uma oração pedindo outras decisões, porque com a graça de Deus eu busco sempre a reconciliação, eu busco sempre o perdão. Então hoje, com a graça de Deus, eu me encontro hoje reconciliado com todos. E eu procuro me reconciliar da melhor maneira possível. É difícil, dói. Vamos se humilhar? Vamos. Mas como filho pródigo, né? Na casa do meu pai tinha muita fartura. O que eu estou fazendo aqui? Comendo lavagem? Sabe, irmão, quantas vezes você teve o amor dentro da sua família, amor, você permitiu que a falta de uma palavrinha me perdoe, ou eu te perdoo. A ignorância, o rancor, o ódio, deixar de estar à frente de tudo. Me lembrei de uma vez que eu tive uma discussão com meu pai, e eu cheguei assim, irmãos, falei, Senhor, o que eu vou fazer? Eu peguei a Bíblia, vi a Bíblia, eu não era bem assim ainda, buscando a palavra assim, né? E eu cheguei, sentei atrás de uma porta e abri a Bíblia. E quando eu abri a Bíblia, falei, fala comigo, Deus, se eu estou errado, eu estou certo. Aí estava escrito assim, honra teu pai e tua mãe. Na hora que eu li a Bíblia, eu falei, Senhor, eu pensei que eu estava certo. Eu pensei que eu estava na razão. Mas sabe, irmãos, você sendo filho, mesmo que teu pai esteja na sua velhice, na sua caduquice, na sua forma de expressar errado, nós devemos ter respeito e honrar o pai e a mãe. E eu percebi ali que eu estava precisando meditar mais. E eu consegui dar a volta naquela minha situação porque eu fiz isso. Falei, poxa, então eu estou errado mesmo. E na hora depois eu pedi perdão, reconciliei. Já sendo homens, né? Eu acima de 30 anos já, meu pai, né? Então assim, mas com a graça de Deus, Deus nos dá um dizer através do Papa Francisco. Não existe família perfeita. Existe família onde o amor age através do perdão, da reconciliação e do amor verdadeiro. Por quê? Porque deixe-se ser guiado por Deus, meu irmão. Onde eu digo que ando com Deus, eu ando na luz, eu não aceito as trevas, eu não aceito a mentira. Eu ando pela verdade da palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e que essa palavra traga para nós hoje um momento de muita reflexão. O que faz o mal? O que leva a fazer o mal? O que leva a fazer a posse, o poder? Mas a humildade, a obediência e a fidelidade. Não abandone a sua família. Não abandone. Como eu vou terminar com a frase que a gente diz, os casais, né? Mas isso pode valer para todos, para todo mover da nossa vida, né? Tanto filho, filha, mãe, pai. Como você diz lá, prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte nos separe. Detalhe, irmãos, quando eu ouvi o padre Rádio falando isso, e ele dizendo, se um de vocês está enfermo, você também está enfermo, eu entendi o que eu deveria fazer. Eu estava excluindo alguém por causa da sua pequenez. Voltei para casa feliz, abracei a minha causa, e eu entendi que o verdadeiro sentido do amor é amar sem medidas, é suportar, é se doar. Eu entendi o que é amar, eu entendi o que é viver o amor, o que é viver a fidelidade a Deus. Por isso que a porta é estreita. Que Deus abençoe. Um grande abraço.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reze um Pai Nosso, 3 Ave Maria. Pai nosso que estais no céu,